Fala galera do canal, beleza? Hoje eu vou falar sobre a palestra de Steve Jobs, o criador da Apple, o criador do iPhone, que ele deu para a Universidade de Stanford, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos. E ele traz lições muito importantes, então fica aqui comigo que eu vou trazer essas lições e falar um pouquinho sobre elas. A primeira lição que ele aborda é sobre conectar os pontos. E o que seria conectar os pontos? Ele conta a história de que ele veio ele é adotado e os pais dele prometeu para a mãe biológica dele que ele iria para a universidade. Com isso, os pais juntaram dinheiro durante a vida dele e investiram para ele ir para a faculdade. Mas ele não se encontrava na faculdade. Ele percebia que não era aquilo que ele queria fazer da vida, mas ele tinha muito medo de largar tudo. Até que chegou um ponto que ele tomou coragem e começou a largar a faculdade. Nisso ele deixou de ir para as aulas, ele passou a ir basicamente nas aulas que ele tinha mais interesse. E uma das aulas que ele conta, que ele achou muito interessante, era as aulas de caligrafia. Essas aulas ele aprendia sobre o desenho, o espaçamento entre as letras, deixava de uma forma bem artística. Anos depois, ele implementou essas caligrafias no Mac, que é o computador que a Apple desenvolveu. E ele até faz uma piada, né, que o Windows copiou o Mac, então todo computador pessoal hoje tem várias fontes disponíveis justamente por conta disso. Dele ter largado as aulas dele da universidade e ter frequentado somente as aulas que ele gostava. E qual é a lição que ele traz sobre isso? É impossível você entender as coisas que acontecem hoje na sua vida olhando para o futuro. Você tem que olhar para o passado e dar significado para o passado. Gerar um significado para aquilo que você está vivendo. Ele fala justamente para você ter fé de que de alguma forma tudo que está acontecendo hoje na sua vida vai ter um significado lá no futuro. Não se cobre, não se martirize pelo que você está vivendo hoje ou pelo que aconteceu no passado. Entenda que de alguma forma isso vai fazer sentido no futuro. E você tem que crer nisso. Seja Deus, o universo, o que for que você creia. Creia que de alguma forma essas coisas vão fazer sentido no futuro. E estabeleça significado para isso. Não imagine que é um tempo perdido. Um exemplo disso foi quando eu passei no concurso. Eu sou bombeiro militar pelo estado de Minas. Eu passei relativamente novo, hoje eu tenho 24 anos de idade, mas eu tenho colegas que têm 18, 19 anos, que formaram com 18, 19 anos, e às vezes vinha um pensamento na minha cabeça do tipo, caramba, se eu tivesse estudado mais cedo, se eu começasse a estudar mais cedo para concurso, acredito que todo mundo que estudou para concurso pensa isso. Hoje eu entendo que tudo que eu passei foi importante para que quando fosse o momento de eu estudar para concurso, eu tivesse a maturidade necessária para viver o processo. Se eu tivesse a cabeça, as experiências de quando eu tinha 18, no momento que eu passei no concurso na área militar, eu teria passado de uma forma pior. Eu não teria maturidade o suficiente e provavelmente eu teria desistido no meio do processo. Então, foi extremamente importante eu ter vivido tudo que eu vivi. Então teve várias outras experiências que foram necessárias para que eu pudesse começar a estudar para concurso da melhor maneira possível, estar preparado para o que viria, mas eu só consegui enxergar isso, eu só consegui perceber isso agora. No momento que eu vivi, eu não tinha percebido isso. No momento que eu estava estudando para a faculdade, no momento que eu passei da faculdade, no momento que eu larguei da faculdade, no momento que eu vivi as experiências da universidade, eu não tinha pensado que isso de alguma forma serviria para mim no futuro, mas todas essas experiências, elas juntaram e consequentemente foram importantes para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Por isso que é importante você olhar para o passado e conectar os pontos. E é o que ele traz nesse momento da palestra. O segundo ponto que ele traz na palestra é sobre amor e perda. Ele conta que ele estava num processo criativo, a Apple estava desenvolvendo, ele criou o produto revolucionário para a Apple, que foi o Mac, mas por desavenças entre os executivos da Apple e entre ele foi demitido. E ele conta como que ele foi demitido da empresa que ele mesmo construiu. Nisso ele ficou muito chateado, passou por uma fase muito difícil da vida dele, mas ele percebeu que foi um momento muito importante, pois ele deixou de ser uma pessoa que estava nos holofotes, uma pessoa que era muito reconhecida para ser um novato novamente. E sendo novato, ele pôde começar algo novo. E o que ele começou? Ele fundou duas empresas. Uma era uma empresa de tecnologia chamada Next e a outra empresa era a Pixar, que é um estúdio de animação. E esse estúdio de animação criou um filme muito famoso que foi o filme Toy Story. Acredito que todo mundo conhece o filme, foi um filme de total sucesso na época. Às vezes, situações ruins, situações difíceis são oportunidades para começar algo novo. Quantas pessoas você conhece no seu meio, em volta de você, foram demitidas e foram obrigadas a tentar algo novo, seja criar um empreendimento, seja trabalhar com outra questão, e isso serviu de impulsionamento para ela
ser mais feliz porque agora ela tá trabalhando com uma coisa nova, tá sendo mais reconhecida. Ou outras pessoas que, por conta de problemas, tiveram um relacionamento que era ruim e finalmente esse relacionamento acabou e, consequentemente, foi uma oportunidade para ela ter outro relacionamento melhor. Então, às vezes, coisas ruins acontecem, mas você deve manter a fé e tentar dar a volta por cima, seja criando algo novo, fazendo algo novo. Caso você tenha interesse na vida do Steve Jobs, vou deixar um link aqui embaixo do livro dele, é um livro muito interessante. Caso vocês queiram que eu fale sobre esse livro também, algumas lições, ensinamentos, deixa um comentário aí embaixo. Outro tema que ele traz é sobre a morte. Nessa história ele conta que ele foi diagnosticado com câncer e os médicos falaram que era um câncer incurável, que era importante que ele voltasse para casa, contasse para a família que provavelmente daqui a alguns meses ele iria morrer. A partir daí ele passou o dia inteiro pensativo sobre essa questão e ele percebeu que em frente à morte, em frente ao fim, tudo que é supérfluo, tudo superficial, tudo que não importa, deixa espaço somente para o que é importante. Mas a maior lição que ele traz sobre isso é: foca no que é importante. Pensa, se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? Você faria algo diferente? Todo dia que você acordasse, olhar no espelho e falar: o que eu vou fazer hoje? Seria algo que eu faria no meu último dia? Se você está falando que não, provavelmente você tem que repensar na sua vida. Também ele fala que seu tempo é limitado, ou seja, não viva a vida que os outros queiram que você viva. Eu acredito que tem muitas pessoas aí que se sentem pressionados pelos pais sobre qual vida ele deveria seguir. O pai obriga, o pai e a mãe obriga a seguir uma determinada carreira, que não é aquilo que a pessoa verdadeiramente quer. Ele fala que é extremamente importante você gostar e amar o que você faz, porque boa parte da sua vida vai ser o trabalho. Se você fizer a contabilização, boa parte da sua vida você vai estar trabalhando. Se você vai estar trabalhando com algo que você não gosta, você vai passar boa parte da sua vida infeliz. Então ele fala: continue buscando aquilo que você gosta, não desista. Já dizia Nietzsche, né? Clóvis de Barros também, ele fala em alguns discursos dele que demore o tempo que for para você encontrar o que você gosta de fazer. E a partir do momento que você encontrou, não desista sobre nenhum pretexto. Continue, siga firme e faça o que tem que ser feito. E essa é a terceira lição que ele traz. Então sempre pense: se hoje fosse meu último dia, eu faria algo diferente? Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like. Recapitulando então, primeira lição: conecte os pontos. Você nunca vai entender o que está acontecendo hoje na sua vida olhando para o futuro. Você tem que olhar para o passado. Olhando para o passado, você vai dar significado para tudo que você viveu e vai entender a importância do que aconteceu com você para você ser a pessoa que você é hoje. Segunda lição: amor e perda. Às vezes a vida vai te tirar algo que é muito importante para você. Você vai passar por uma situação muito difícil, mas a partir daí, tenta enxergar isso como uma oportunidade para tentar algo novo, para fazer diferente. E a terceira lição é sobre o fim. O seu tempo é limitado e você deve se concentrar naquilo que é mais importante. Não viva a vida que os outros queiram que você viva. Viva a vida que você gostaria de viver. E essas foram as 3 lições que eu aprendi do discurso do Steve Jobs. Caso você tenha interesse de ver a palestra completa, link na descrição. Um forte abraço. Falou!